Líderes de Bancada, um podcast do Jornal de Leiria. Boa tarde, o Líderes de Bancada está de volta. Comigo tenho, como habitualmente, o Fábio Bernardino e o Raul Testa, deputados do PSD e do PS na Assembleia Municipal de Leiria, para um debate sobre a atualidade local e regional. Neste episódio vamos analisar os desenvolvimentos das candidaturas às eleições legislativas e autárquicas. Falaremos ainda do estudo de tráfego que a Câmara de Leiria está a fazer com o objetivo de avançar com a reorganização da circulação automóvel no centro histórico. Comecemos então pelo dossiê das autárquicas. Entre as novidades dos últimos dias está o anúncio do regresso de João Marques à política autárquica como candidato do PSD à Câmara de Pedrógão Grande. Está também confirmada a candidatura de Aurélio Ferreira pelo Mais MPM na Marinha Grande, que, ao que tudo indica, contará com o apoio do PSD. Já em Caldas da Rainha, há conversações entre o PS e o movimento Vamos Mudar, do presidente Vítor Marques, para um possível acordo nas autárquicas. Fábio, a confirmar-se este apoio dos partidos a movimentos independentes, não estamos aqui a desvirtuar um bocadinho o princípio que está na gênese destes movimentos? Como é que vês esta questão? Sim, eu diria, a mim não me choca que os partidos apoiam movimentos independentes, no sentido em que os partidos também têm muitos independentes nas listas e, portanto, se formos do ponto de vista genérico, não é algo que me choca assim muito. É claro que isto não é desejável, porque estamos a desvirtuar aqui um bocado o que é o sistema democrático, não é? Porque estamos a fugir aos partidos. Eu preferia que fosse ao contrário, ou seja, que fossem os independentes a integrar as listas dos partidos, porque quer a gente goste, quer não, este ainda é o melhor modelo que nós temos de democracia, e os partidos são parte essencial na democracia. Portanto, é importante não desvirtuar aqui um bocado isso. Agora, relativamente a estes movimentos em concreto, aqui no caso da Marinha Grande, parece-me mais que é uma tentativa, neste caso do PSD, que é a quarta, quinta força política na Marinha, de tentar aqui de alguma forma entrar para aquilo que é a governação do Conselho. Portanto, não me parece que seja assim de todo uma política descabida. Choca-me mais no caso das Caldas da Rainha, porque este movimento, o movimento que foi criado foi um movimento que saiu de um partido, neste caso do PSD, em ruptura com aquilo que eram os partidos e com todas as dinâmicas partidárias, e, portanto, faz-me alguma confusão que agora estas pessoas, que lá está, que até vinham do PSD, grande parte delas, agora tenham o apoio do PS. Dito isto, se eu acho que já era difícil, por exemplo, no caso das Caldas, do PSD ter aqui um bom resultado, se realmente se verificar que o PS se vai juntar a este movimento, acho que torna ainda mais difícil recuperar a Câmara das Caldas da Rainha. Já vamos aí mais ao pormenor. Raul, como é que vês esta questão? Isto também acontece, se calhar, porque muitas vezes estes movimentos não são verdadeiramente independentes, acabam muitas vezes por resultar da cisão entre partidos. Essa é a grande questão, e aquilo que o Fábio estava a dizer do movimento das Caldas aplica-se de forma igual ao MPM na Marinha Grande, porque o MPM na Marinha Grande também é um movimento que surgiu de pessoas que estavam sobretudo ligadas ao PSD, e daí que o PSD tenha cada vez mais dificuldade em ter que seja um vereador, coisa que já não tem elegido há várias eleições. E portanto, lá está, o PSD não consegue eleger porque os votantes do PSD estão no MPM, neste caso na Marinha Grande. Portanto, é assim, parece-me claramente errado. Não que me choque muito, porque já todos sabemos o que é que os movimentos independentes são. Os movimentos independentes, ao contrário daquilo que foi passado e em teoria parecia uma coisa aceitável, mas na verdade são um conjunto de pessoas. Não quero generalizar, porque certamente não são todas, mas da experiência que tenho, pelo menos, a maioria dos movimentos independentes a que me foi possível assistir
são conjuntos de pessoas que por este motivo ou por aquele, ou porque elas se incompatibilizaram com o partido A ou B, ou porque o partido A ou B quiseram que elas fossem afastadas. Portanto, são pessoas que vêm desta situação. E portanto, isso não é uma real independência, não é? Não é, as pessoas ou saíram de um projeto porque estavam chateadas, mas já lá estiveram, não é? Ou porque não se reviam na forma como ele era gerido, ou porque simplesmente foram mesmo afastadas. E portanto, viram numa possibilidade de uma candidatura independente, que não é independente, a possibilidade de conseguir chegar ao poder. E em algumas câmaras conseguiram, na Marinha Grande, nas Caldas e noutros sítios. E portanto, não vejo com bons olhos de todo. E achas que o apoio do PSD, no caso concreto da Marinha Grande ao Mais MPM, pode aqui complicar as contas para as outras candidaturas? Quer dizer, eu acho que o apoio claro, respondendo de forma direta, sim. Eu acho que isto mostra outra coisa, mostra concretamente sobre o MPM, mostra o que é que o MPM é. O MPM foi sempre um movimento de direita. Apesar deles terem se esforçado muito para dizer que não tinham ideologia, aquelas coisas que nós sabemos, e eles querem resolver os problemas das pessoas, não sei o quê, e depois passa-se pela Marinha Grande e em 4 anos eles não resolveram absolutamente nada. A cidade está absolutamente igual há 4 anos e portanto isto era uma crítica que também se fazia ao último mandato do PS ou a outros mandatos do PS, mas a realidade é que eu tenho algum viés, eventualmente, porque fiz parte desse último mandato do PS, mas eu ainda hoje vejo coisas que nós lá deixámos, que nós lá fizemos, e que depois, eu juro que eu tento procurar coisas que este executivo tenha feito, mas eu não encontro. No caso aqui da Marinha Grande, a Conselhia do PSD veio a público expressar a sua oposição à decisão da Nacional de apoio ao Mais MPM, defendendo que o partido devia apresentar uma candidatura própria. O que é que pensas? Achas que, ou seja, e queixam-se também de que não foram ouvidos, que não tiveram participação neste processo. Como é que vês, Fábio? Pronto, se tiveram ou não sei, não acompanhei o processo por dentro, mas se não tiveram foi uma atitude errada por parte do partido, porque acho que as conselheiras, quer se queira, quer não, são sempre quem está mais próximo dos casos e, portanto, têm que ser sempre ouvidas. E, pelo menos daquilo que eu sei, sempre foi norma do PSD ouvir as conselheiras, portanto, não sei o que é que se passou aqui para que isso não tenha acontecido. Agora, realmente, eu percebo da parte do PSD, da Marinha Grande, que tinha feito um trabalho de ir contra o atual Presidente da Câmara, portanto ficaria sempre numa posição muito ingrata agora estar a apoiá-lo, e portanto eu nesse sentido percebo, não é? Percebo que os atuais líderes do PSD não o pudessem fazer, e aí também demonstra que estão a ser coerentes com aquilo que foram defendendo ao longo deste mandato. Agora, para o PSD, claro que tem vantagem estar a apoiar um movimento independente, que tem fortes possibilidades de ganhar e de assim ter alguma intervenção naquilo que é a política da Marinha Grande. Depende de onde é que vai o vereador na lista, o candidato do PSD. Independentemente de haver ou não candidato do PSD, tem sempre Fica sempre associado. Exato, aqui nem estava tanto a pensar na questão dos lugares, porque nem que seja na Assembleia ou por aí fora, tem sempre esta negociação, pois será sempre feita, mas independentemente do que seja, havendo esse apoio, havendo essa, digamos assim, essa coligação, tem sempre algo a dizer naquilo que é o programa. No caso de haver de vitória, tem sempre ali alguns louros a colher, não é? Muito mais do que agora, que representa, que é a quarta, quinta força política, não é? Que isso tem acontecido na última eleição foi a quarta, na penúltima foi a quinta, e portanto... Nem que seja em termos distritais poder dizer que tem mais uma Câmara. Ou pelo menos que estão... Eu nem ia mais ou menos, tanto por aí, mas claro que isso depois vai ser usado, sim, infelizmente. Vai, de certeza absoluta, ser usado. Sim. Raul, como é que encaras a possibilidade do PS não concorrer em nome próprio nas Caldas da Rainha? Estamos a falar de um dos principais concelhos do distrito. Acho mal por aquilo que já tinha dito. Acho mal porque não concordo que o PS se apresente em coligação com uma força independente, e acho mal porque acho que o PS deve apresentar-se em todos os concelhos sozinho. Quer dizer,
acho que deve apresentar-se em todos os conselhos, sendo a força liderante. Mesmo que seja em coligação, eventualmente podem em algum conselho isto fazer sentido. Neste momento não faz, porque isto é o PS a ir juntar-se a uma força independente, não é uma força independente a ir juntar-se ao PS, é diferente. Embora ainda não estejam definidos, o acordo ainda não esteja fechado. Claro, mas quer dizer, o candidato a Presidente da Câmara vai ser outro. Pois. Não vai, não é? E a relação que estamos aqui a comparar, por exemplo, com a Marinha é diferente, não é? O PSD está muito mais atrás na Marinha do que no caso do PS nas Caldas da Rainha, portanto a relação aqui também é diferente, a relação de poder. Sim. É a questão da estratégia eleitoral, do resultado a sobrepor-se, a falar mais alto. Pois, pode ser. Eventualmente. Em Pedrógão Grande e também no que ao PSD diz respeito, está anunciado o regresso de João Marques como candidato à Câmara, uma decisão que, segundo o próprio, aconteceu depois do atual presidente ter comunicado que não iria concorrer. Perante este cenário de não recandidatura, pelo menos foi o que é público do atual presidente, parece-te uma boa escolha para Pedrógão Grande, Fábio? Sim, eu acho que o atual presidente tinha todas as condições para se recandidatar. É uma pessoa com quem eu trabalho diretamente e é uma pessoa de quem eu gosto bastante e, portanto, acho que tinha o perfil indicado também para ser um bom candidato. Não querendo ter sido candidato, parece-me que é um bom nome. O João Marques é alguém com uma experiência autárquica muito grande, esteve muitos anos à frente da Câmara, tem experiência parlamentar, tem experiência em várias associações e, portanto, é um nome muito forte e acho que é uma boa escolha também. Em Leiria já há uma novidade em perspectiva na lista do PS à Câmara, que é a mais que provável saída de Catarina Louro. Obviamente, não sabendo o resto da lista, mas pelo menos enfraquece de alguma forma o executivo e tendo em conta que realmente tem sido uma vereadora que tem estado muito na ribalta, ou pelo menos à frente de pelouros importantes para o executivo. Sim, para mim é até um bocadinho difícil falar da Catarina porque ela é minha amiga pessoal há muitos anos. Pronto, fica feito essa ressalva. Faço esse disclaimer. Mas a verdade é que a Catarina é um excelente quadro do Partido Socialista. Tem sido tem liderado uma das melhores variações, ou pelo menos uma das variações com mais destaque, e tem feito isso com muita competência, e por isso, em termos concelhios, em termos autárquicos, parece-me uma perda grande. Não faço ideia por quem é que será substituída na lista agora nas próximas eleições. Espero que seja por alguém com muita capacidade também, porque nós precisamos de vereadores com... Eu já estou a pressupor que o PS vai ganhar. Mas precisamos de vereadores competentes e com provas dadas, seja do PS ou de outro partido que ganhe. Precisamos de vereadores com provas dadas portanto, a Catarina tem tido um excelente desempenho desde que subiu para a variação 2 anos antes das últimas eleições, julgo eu, e portanto foi quando saiu o Raul Castro na altura. E portanto é isso. Espero que a substituta ou o substituto sejam de igual competência, pelo menos. Aguardaremos para ver quem irá ocupar o lugar. Em relação às legislativas de 18 de maio, as listas estão fechadas, sem grandes surpresas, pelo menos entre os principais partidos, entre os principais lugares. No caso do PSD, o processo teve alguma polémica à mistura, com Telmo Faria a vir a público acusar a direção nacional do partido de ceder a pressões. Em causa está, e segundo palavras do próprio, o fato de, depois de ter sido cabeça de lista no ano passado, o quererem agora colocar atrás do presidente da Distrital. Telmo Faria acabou por recusar integrar a lista, alegando que o fez não por uma questão de lugares, mas de coerência, e estou a citar. Fábio, como é que vês esta tomada de posição de Telmo Faria? Foi mesmo uma questão de coerência política, como ele próprio disse? E depois como é que vês o fato de vir a público com estas posições, a explicar porque é que saiu? Eu acho que foi fiel a si próprio, foi transparente e, portanto, disse aquilo que lhe ia na alma e tem alguma razão. Eu gosto bastante do Telmo Faria, acho que é uma pessoa
que faz muito bem à política, porque é uma pessoa que tem ideias próprias, que pensa que é disruptiva em muitas áreas, tem mais do que trabalho apresentado nas várias áreas que passou em termos políticos, e portanto eu acabo por concordar um bocado com aquilo que ele diz. Esta lista, e principalmente no caso do que diz respeito ao Presidente da Distrital, parece-me que ele tem alguma razão, no sentido em que a lógica foi mais uma lógica partidária e de dar lugar àqueles que fazem parte do partido, do que propriamente àqueles que são os melhores e que já têm provas dadas. Ainda por cima, no caso do Telmo Faria, ele tinha tido uma grande vitória nas últimas legislativas, tem estado a fazer um excelente trabalho, e portanto acho que Leiria só tinha a ganhar em ter a Margarida, até podia ter a Margarida como cabeça da lista, que acho que faz sentido sendo ministra, e ter o Telmo Faria também nas listas. Portanto, ficou a perder o PSD com estas não direi guerras, mas com estas questões internas de muitas vezes se pôr à frente aquilo que são lógicas partidárias em vez de escolher os melhores. Mas ainda assim apresenta uma lista bastante boa para se apresentar às legislativas. Até porque, como ele diz, era difícil explicar aos eleitores. Não sei se os eleitores iriam perguntar, mas quer dizer, o ano passado foi cabeça de lista e agora este ano vem atrás do Presidente da Distrital. Sim, e é o próprio trabalho que é reconhecido, não é? Estamos a falar de digamos assim, de currículos totalmente diferentes, não é? E portanto, eu não estou a dizer que ele tivesse essa dificuldade, se calhar, em explicar isso às pessoas, mas tinha essa dificuldade, pelo menos, em explicar a ele mesmo, a ele próprio, e com lógica, não é? Como é que ele iria nesses lugares na lista, não é? Não reconhecendo quem está à frente dele mérito. Do lado do PS, confirmou-se a aposta em Eurico Brilhante Dias como cabeça de lista, aparentemente sem, pelo menos não foi pública qualquer polémica em torno destas escolhas. No último episódio já tinhas comentado a escolha de Eurico Brilhante Dias, pelo que te pedia agora, queria ouvir a tua opinião sobre os temas, as propostas. O que é que gostavas de ver que a candidatura para a região, propostas para a região, que a candidatura abraçasse e viesse a público defender? Bem, primeiro deixa-me só responder também sobre a questão da lista do PSD. Eu gosto de colocar a foice em seara alheia. E fazes bem. Não, para dizer que concordo com o Telmo Faria, começar por dizer que tenho alguma simpatia pelo Telmo Faria, acho que ele é um bom político. Não concordo com ele quando e isto não é só dele, isto é uma questão típica, que nós temos aqui um bocado de culpa, deve ser uma culpa católica, de dizer que os lugares importam. Os lugares nas listas importam, são importantes, são de facto importantes. Portanto, dizer-se que saio disto não por uma questão de lugares, mas por uma questão de coerência, não é verdade. É por uma questão de lugares. Porque se ele tivesse o lugar que queria, não tinha saído. Portanto, é uma questão de lugares. E não há problema nenhum. Está tudo ok. É uma questão de lugares. Ele depois também diz, eu até podia vir atrás se reconhecesse... Pois e tal. Eu acho que damos também... Em verdade seja dita, acho que todos estamos todos na bolha política. Nós aqui. E todos damos demasiada importância aos candidatos das legislativas nos círculos regionais. Nós, se calhar, devíamos perguntar às pessoas que vão na rua se eles fazem ideia quem é que são as pessoas das listas dos partidos. Ninguém faz. Em cada 100 pessoas, se calhar, encontra-se 3 ou 4 que sabem quem são 2 dos candidatos, ou o primeiro, eventualmente. Quer dizer, se nós, nas câmaras, onde temos vereadores e presidente de câmara, que é a nossa terra, e mesmo assim ninguém os conhece, só o presidente da câmara, naturalmente, quer dizer, estarmos a falar sobre uma lista de deputados ainda é mais abstrato, as pessoas não sabem. Portanto, esta questão de explicar às pessoas na rua, ele não ia ter que explicar nada a ninguém, certamente, só aos amigos e à família. Sim, mas aqui a lógica é as listas deviam ter lá quem realmente quem é melhor, não é? Eu até acho que devia ter o Telmo Faria, estás a perceber? Eu acho que as explicações que são dadas... Foi mais nesse sentido que ele falou. Claro. Eu se calhar diria o mesmo, estás a perceber? A questão é que parece-me que temos vergonha de dizer que é por lugares. É por lugares. As pessoas que estão nos partidos estão lá porque querem servir estou a partir do melhor pressuposto possível, porque querem servir as pessoas, os cidadãos, os concidadãos, mas para isso precisam de estar em lugares.
precisam de ter poder para melhorar as coisas. Precisam estar no poder nas câmaras, precisam estar no poder no governo, precisam estar no poder na Assembleia. É normal, eu não vejo nenhum problema com isto. Mas nós temos alguns problemas com isto. Bem, vamos exatamente, ainda agora à questão de o que é que gostavas, que propostas, que temas gostavas que a candidatura abraçasse? Em primeiro lugar, eu acho que a candidatura tem que se debruçar sobre o tema mais relevante dos nossos tempos, que é a habitação. Acho que este parece-me o tema indiscutível, a falta de habitação neste caso, e ainda por mais na capital distrito acontece muito isso. Basta ver o crescimento que ainda há pouco foi, ainda ontem ou hoje vi um dado em que o preço por metro quadrado cresceu 100 e tal % em Leiria de um ano para o outro, ou de 2 anos, qualquer coisa assim. E portanto há uma falta de habitação gigante, não só porque há mais procura, mas porque há menos oferta, e portanto este é um tema incontornável. Depois tem que abordar também a mobilidade no distrito, a mobilidade em cada concelho. Certamente que vamos ter que nos dedicar muito à economia, e nesse sentido o Eurico Brilhante diz até é um bom asset, porque é precisamente a área dele. E portanto, apesar de eu não concordar que ele deve ir na lista, porque não é do distrito, mas ele é de facto um bom asset em economia, e eu acho que vai ser cada vez mais importante, até por causa da convulsão mundial que vivemos hoje em dia, que pode eventualmente fazer com que a China, ainda não sabe bem o que é que vai acontecer, mas se as tarifas dos Estados Unidos continuarem como estão, ainda hoje a China anunciou também que ia retaliar, que retaliava com tarifas super altas, e os Estados Unidos fizeram double down, portanto ainda são mais altas. O que pode acontecer, se a Europa não tiver cuidado, é uma invasão do mercado europeu pelos produtos chineses, o que é bom para os consumidores, porque os produtos vão descer de preço no geral, mas é mau para as empresas, que provavelmente não conseguem competir com o custo da mão de obra chinesa, e portanto podemos correr o risco de ter eu acho que a Europa não pode deixar, e Portugal não pode deixar, que a indústria morra às mãos da indústria chinesa. Nem é por culpa da indústria chinesa, na verdade, mas é por culpa dos Estados Unidos. Deixa-me agora passar aqui ao Fábio, e faço-te a mesma pergunta: que temas, que propostas, o que é que gostavas de ver a candidatura da Aliança Democrática, PSD, CDS, a abraçar aqui pelo distrito? Que causas gostavas de ver debatidas? Além da questão da habitação, que provavelmente deve ser uma... Sim, isso é uma questão comum. Acho que a habitação realmente é um dos temas que devem ser debatidos, mas há aqui alguns temas que devem ser debatidos, mas eu acho que aquilo que eu gostava de ver era uma clareza e uma convicção dos deputados daquilo que defendem mesmo para a região, porque muitas vezes aquilo que acontece neste tipo de candidaturas, e isto é para todos os partidos, é que ficam um bocado reféns de frases vagas e dizem só aquilo que escondem-se atrás de chavões de partido e por aí fora, não dizem ao que vem. E, por exemplo, estávamos a falar ainda há um bocado do caso do Telmo Faria. Eu gosto dele precisamente porque ele tem esta liberdade de dizer aquilo que pensa, e não fica refém muitas vezes destas questões. E portanto era isso que eu queria ver nos deputados todos, que o debate fosse claro e que eles tivessem convicção daquilo que dizem e é aquilo que vem, porque acima de tudo os deputados que são eleitos pelo Distrito de Leiria estão no Parlamento para defender, supostamente, a região. E portanto eu acho que era importante as pessoas, quando fossem votar, tivessem clareza naquilo que os deputados eleitos por Leiria, sejam de Leiria ou não, querem para a região, e temos a casa da mobilidade, também deve ser feita. O que é que eles defendem, por exemplo? Nós tivemos aqui há pouco tempo o Ministro das Infraestruturas do PSD que deu a entender que nos próximos anos as portagens não iam ser abolidas. E o que é que os deputados do PSD, por exemplo, pensam sobre isso? São a favor, não são a favor? Isso eu acho que é importante. Quem diz do PSD diz do PS, mas neste caso aqui estou a falar do PSD. Portanto, era importante eles dizerem ao que vão e o que é que defendem, porque eles não têm que defender aquilo que o partido defende, eles têm que defender aquilo que é o melhor para a população e aquilo que está dentro dos seus ideais. Qual é o plano de mobilidade, por exemplo, para as ligações entre Leiria e Marinha Grande? O que é que eles pensam fazer e o que é que eles vão fazer
o que é que eles vão defender junto do governo, seja ele qual for. A questão, por exemplo, ainda na mobilidade, a questão do Mosteiro da Batalha, que também é uma questão que já acontece há tantos anos, do tráfego que passa lá à frente, o que é que eles defendem? Tudo isto são questões, por exemplo, a questão da saúde, a localização do novo Hospital do Oeste, onde é que eles defendem? É nas Caldas? É no Bom Barral? Eu gostava de ver isto esclarecido e gostava que os deputados todos, mas no meu caso aqui do PSD, não fugissem a estas questões e defendessem e dissessem mesmo aquilo que defendem e aquilo que pensam nestes casos e noutros. E depois, porque eu acho que nos últimos anos há uma expressão muito antiga que eu nem gosto muito do autor, mas foi uma expressão bem retirada, que é: Leiria é um anão político, e portanto era importante que quem fosse representar a Leiria no Parlamento que tivesse esta clareza de pensamento e esta clareza de ideias daquilo que quer para o distrito, para depois também defender melhor Leiria junto do Parlamento e junto do Governo. Raul, concordas com o Fábio quando diz que às vezes falta clareza, falta compromisso por parte dos candidatos a deputados para com a região e muitas vezes acabam por... Acho, sim, concordo. Falta. Na verdade, às vezes o que acontece é eles dizem-no, mas depois não o fazem. Seja porque ficam embrenhados em outras funções nacionais, mas é por isso mesmo que é tão importante que eles sejam de cá. Mas a questão é que eu acho que nos últimos anos nem sequer dizem, não é? Escondem-se só atrás de frases feitas. Assim, não... eu acho que eles às vezes acabam por dizê-lo, mas também, verdade seja dita, como a atenção das pessoas é tão... o attention span, não é? Sim. A banda larga que as pessoas têm já não é muito larga e, portanto, também acabam por não reter o que eles dizem. Eles às vezes respondem com efetividade às perguntas que lhes são feitas. Se calhar os jornalistas deviam fazer perguntas mais curtas mais concretas e dizer-lhes que têm 3 palavras para responder. E, portanto, às vezes é por aí que eles não são claros. Se calhar era importante um jornal... Pode ser Jornal Leiria. Desafio, está lançado. Lança o desafio. Fazer perguntas aos cabeças de lista que comprometam a lista efetiva e que não seja uma entrevista, que seja, por exemplo, aqueles comparadores quando vamos a um site temos um plano para pagar. Temos o plano free, temos o plano intermédio e o muito caro. E eles têm comparações com um certo e um X, isto para tornar a coisa muito clara. E punham perguntas aos cabeças de lista e eles respondiam, e com base nisso vocês faziam uma tabela e a tabela dizia ligação entre a Marinha Grande e Leiria através de metro de superfície. Sim ou não? E eles diziam sim ou não. E pronto, e nós aí tínhamos um quadrozinho que durante o mandato íamos dizer-lhes assim: meus amigos, então é isto. O que é que já fizeram sobre isto? E eles diziam: não sei, ou não fizemos nada. E portanto nós podíamos... Era mais fácil do que numa entrevista ir buscar ideias. Passemos então a um outro assunto, o último. A Câmara de Leiria encomendou um estudo de tráfego com o objetivo de recolher dados com vista à reorganização do tráfego no centro da cidade, nomeadamente na zona histórica. O trabalho de campo tem estado a decorrer e inclui, além da contagem de veículos, também inquérito aos automobilistas para perceber as movimentações, que movimentações fazem, que tipo de utilização fazem da cidade. Segundo o vereador da Mobilidade, este estudo servirá de base a alterações à circulação que o município pretende fazer, nomeadamente na zona histórica. Fábio, é um estudo que peca por tardio. Quando é que passamos do estudo para a prática e para ações concretas no terreno? Que peca por tardio, isso não há dúvida nenhuma. Já devia ter sido feito há muito tempo, até porque isto é um tema que quanto mais nós empurrarmos com a barriga para a frente, mais se vai adensando, e é o que tem acontecido nos últimos anos. E portanto eu acho que este estudo é de louvar. Realmente é importante haver este estudo e haver esta interação com a população, que eu acho que para ter efeitos também tem que ter uma divulgação muito forte e tem que ouvir todas as pessoas, não só a população, mas os agentes locais, as associações e por aí fora. Só assim é que será
retirar daqui algo positivo. É importante também que deste estudo depois não fique na gaveta, como ficaram outros estudos que foram feitos também com pouca circunstância no passado e que depois tiveram poucos frutos naquilo que foi a prática. Agora, claro que isto é um estudo também que tem aqui uma conotação, sendo apresentado e estando a ser feito nesta altura, claro que tem que haver uma ligação àquilo que são as eleições autárquicas, mas bem, da parte do Gonçalo foi inteligente no sentido em que, sabendo que isto era um tema essencial durante a campanha, que vai ser um tema de referência ao longo da campanha, aproveitou aqui para ser ele a tomar a iniciativa da maneira como quer conduzir este tema. Portanto, foi inteligente nesse sentido. Agora, eu continuo a achar aquilo que já defendi no passado, que nós começamos sempre a partir pela parte final. Eu acho que nós, em primeiro lugar, temos que fazer... temos que criar alternativas, temos que pensar aquilo que é a mobilidade, naquilo que são os transportes coletivos, naquilo que são as alternativas para tirar o tráfego do centro da cidade, em vez de cairmos sempre na tentação de fecharmos ruas e criarmos mais zonas pedonais e por aí fora, sem haver primeiro esta alternativa. E eu espero que o estudo não vá nesse sentido de fechar tudo e não haver alternativas que sejam viáveis, porque acho que não é assim que se constrói uma cidade. Acho que em primeiro lugar tem que haver as alternativas e só depois é que podemos partir para esta parte de atenção. Eu defendo que as cidades sejam das pessoas e não dos carros. Eu acho é que no caso de Leiria, até pela sua geografia, por ter um rio a atravessar e pela forma como não existe uma alternativa para desviar o trânsito da cidade, que é muito difícil atualmente começarmos já a fazer isso sem ter essas alternativas. O Fábio focou ali numa questão que tem a ver estudos que depois se põem na gaveta. Está a lembrar-se seguramente do célebre estudo que foi feito e que tanta polémica deu. Ou seja, às vezes há na parte do cidadão que fazem-se estudos, mas depois ações práticas não aparecem, não surgem, ações que resolvam efetivamente os problemas. Sim, isso pode vir à mente das pessoas, mas há muitos exemplos de estudos que foram feitos e que depois foram colocados em prática. E obviamente não se está aqui a desvalorizar a importância dos estudos. Não, e correu bem. Isto para dizer que às vezes as pessoas têm memória curta e é normal. Eu próprio tenho que fazer um exercício de memória para conseguir chegar a essas realizações. Mas, por exemplo, fez-se um estudo, gostes ou não, fez-se um estudo para a localização do terminal rodoviário do Novo. E o estudo dava aquele local em concreto. E está lá a ser construído. Portanto, exemplo, gostes ou não, concordes ou não, o Fábio não concorda, mas concordes ou não, aquele é um estudo e, portanto, agiu-se relativamente ao estudo. Fiquei muito feliz de ver a Câmara a fazer este estudo de mobilidade, porque acho que é um passo importante para acabarmos com o acho, com o achismo. Eu critico imenso o achismo. Na verdade, as minhas opiniões sobre a mobilidade em Leiria também podem ser apelidadas de achismo, são todas, até agora, como não há estudos, são achismos, todas as opiniões. E, portanto, acho que é muito importante termos estudos que nos digam, por A mais B, o que é mais saudável fazer. É óbvio que o mais saudável certamente é tirar os carros, não há dúvida. Mas em termos de mobilidade, o que é mais adequado fazer? E portanto fico muito contente. Acho que é muito importante nós termos dados que permitam dizer vamos fazer um estacionamento bolsa aqui e vamos ter transportes pendulares a ir para ali porque fizemos um estudo de trânsito e de mobilidade e percebemos que aqui passam não sei quantos carros por hora e se cortarmos esta rua vamos encasinar as outras ali atrás e portanto estes dados certamente, se forem bem interpretados, e espero que sejam depois bem usados, portanto, mas é um passo muito importante a fazer o estudo primeiro. Este estudo é para já muito focado na questão do centro histórico, da zona histórica. E a perguntar se veem qual era a alteração mais premente que acham ali naquele casco mais antigo da cidade a fazer em termos de mobilidade. Se bem, como falou o Fábio, é importante também criar alternativas a priori antes de se avançar com alterações de maior fundo. Nós temos claramente um déficit daquilo que é a oferta dos transportes públicos e da mobilidade suave no centro histórico e na cidade, não é? Portanto, eu acho que esse é o principal problema a ser resolvido.
E lá está, como eu disse, há um bocado pela geografia da cidade, é muito difícil. Nós, se queremos atravessar a cidade, temos muita dificuldade em o fazer sem ser pelo centro, porque não há essas alternativas. Eu acho que isso devia ser a principal aposta, era criar vias rodoviárias que retirassem o trânsito e que não houvesse essa necessidade de se passar por dentro da cidade. Nomeadamente pela rua direita, que ainda é usada por algum trânsito de atravessamento da cidade. Sim. Que não pode. Que não faz sentido, teoricamente. Já agora é trânsito proibido. Certo. Quem faz o atravessamento é trânsito proibido. Trânsito proibido? Como assim? Sim, a rua Barão Viamonte é uma rua de trânsito proibido. As pessoas é que usam-na porque usam. Porque é uma rua que é trânsito proibido, excepto para moradores. Só que como ninguém faz o controlo, toda a gente passa. Certo. E portanto se calhar estava na hora de se fazer entregar aos moradores um comando e pôr um pin que sobe e desce no início da rua. Quer dizer, não é assim tão difícil, não é tecnologia. E faz todo sentido naquela rua. Certo. Vamos então esperar pelos resultados do estudo e por aquilo que resulta do estudo. O nosso tempo está a chegar ao fim, pelo que peço que passemos então ao melhor e ao pior da semana, e começo pelo Raul. Qual é o teu melhor e o teu pior? Bem, começando pelo melhor, naturalmente, o estudo de tráfego que acabámos de falar, e já não vou falar mais sobre isso, mas é muito importante. A notícia da requalificação, do início da requalificação do terceiro bloco da ESALV, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, que está a ser totalmente requalificada pela Câmara Municipal. Eu não posso deixar de dizer, mas é em causa própria outra vez, mas as aulas de rugby na prisão escola, pelos Lobos de Leiria, começaram hoje. Foi anunciado a semana passada e hoje estive lá adentro também com os presos a começar as aulas, que é um momento engraçado, muito bonito. A académica esteve connosco também, e trouxeram vários atletas e o treinador principal, por exemplo, que é sul-africano e é gigantesco. O pior da quinzena para mim são os líderes das listas às legislativas que não são do Distrito de Leiria. O caso do PS, caso do Bloco de Esquerda, caso de outros partidos, e portanto, apesar de eu até ter alguma simpatia pelo Fernando Rosas, como tenho pelo Eurico Brilhante Dias, e é isto. Fábio, o teu melhor e o teu pior da quinzena? Vou começar pelo pior para deixar o melhor para o fim. O pior, eu acho que foi esta ideia ridícula da licença para correr da Federação Portuguesa de Atletismo, que acho que é uma ideia estapafúrdia, não tem ponta para onde se pega. Eu percebo aqui a questão que eles tentaram justificar com o seguro e por aí fora, mas quer dizer, numa altura em que é feito um esforço de todos para haver mais desporto, para as pessoas praticarem mais desporto, ser criado este tipo de licenças vai ao contrário de tudo aquilo que devia ser aquilo que eles próprios defendem, não é? Na Federação. E pior é que a Associação também aqui de Atletismo de Leiria também foi nesta conversa e também votou a favor, portanto não faz qualquer tipo de sentido. E a segunda questão, ainda no pior, tem a ver com a criminalidade violenta que tem aumentado. Eu sei que os estudos indicam que a criminalidade no geral tem baixado, mas esta criminalidade violenta tem aumentado e preocupa-me, porque depois são estes casos que trazem tudo aquilo que está associado às sensações e ao crescimento do populismo e por aí fora. Portanto, eu acho que o Governo devia dar os meios às forças de segurança para combater estes crimes e para fazer uma prevenção e até para fazer uma divulgação melhor daquilo que são os índices de criminalidade. E precisamos de polícia na rua. É isso. É relevante. Era isso. Eu também não concordo que se usa os dados da criminalidade para se dizer que isto agora está uma desgraça, mas concordo que a polícia tenha mais meios para nós sentirmos. Sim, e até para fazer a divulgação daquilo que é as boas práticas. O melhor é os mediadores culturais que chegam às escolas e que vão ajudar à integração das várias comunidades. Eu acho que é este o caminho que deve ser seguido no que diz respeito à integração, e acho que só assim é que se deixa de existir determinadas barreiras que existem naquilo que é, não só nas escolas, mas até mesmo a integração naquilo que são as comunidades. E portanto eu acho que é uma excelente medida. Sei que em algumas escolas este mediador ainda só está há meio tempo, portanto espero que no futuro esteja a tempo inteiro, porque acho que é essencial
essencial, mas é sem dúvida uma excelente medida. A fecharem, peço-vos então as sugestões para os próximos dias. O que é que vai acontecer aqui de palpitante na região que merece a atenção de quem nos ouvir e de quem nos ler? Para mim, a 30ª edição do Festival de Teatro Juvenil, que vai decorrer no Miguel Franco, no Teatro Zé Lúcio e na Black Box, e é isso. Fábio, o que nos propões? O Clube de Leitura para Jovens Sociedade das Raposas, organizado pela Biblioteca, porque acho que estas iniciativas e tudo que incentiva os jovens a ler mais é importante, é de salutar e é de divulgar. Fechamos então este episódio do podcast. Voltaremos dentro de 15 dias. O som está disponível no site do Jornal de Leiria e no Spotify e, como habitualmente, o resumo da conversa pode ser lido na edição impressa da próxima semana. Obrigada.